bem? Aqui é a Maria Luísa Bernardo do canal Maria Luísa Crocheteria. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a caixa acoplada do jogo de banheiro modelo Yara. Tentei fazer uma aula bem explicadinha, bem fácil para você fazer a sua, te dando dicas de como aumentar ou diminuir a sua caixa. Espero que você goste dessa videoaula, mas antes de assistir esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu comentário, curte esse vídeo e também me segue lá no Instagram, que é @marialuisacrocheteria. Vamos para a nossa lista de materiais? Para essa videoaula, nós vamos utilizar Barroco Natural número 6. Eu vou utilizar este verde premium, que é o folha da Barroco. Você pode utilizar outro verde. Escolhi o vermelho, também Barroco, Max Color número 6. Vamos precisar de 2 flores catavento. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Agulha número 3, mas nós vamos estar utilizando 2 tensões no nosso fio. Se você não consegue utilizar 2 tensões, uma hora bem frouxinha, outra hora bem apertado, então eu indico que você utilize 2 agulhas, a número 4 e a número 3,5. Vamos utilizar uma argola que tem que ser do tamanho do botão da descarga. Essa daqui, ela tem 4 centímetros de diâmetro. E tesoura para os arremates. Vamos começar nossa aula? Vou iniciar com o verde. Vou fazer o meu ponto inicial e vou cobrir a minha argola, ó. Vou fazer o meu primeiro ponto na argola. Tá vendo? Já tem um ponto baixo aqui. Vou fazer novamente para você entender. Ó. Meu fio tá aqui no dedo. Eu entro na argola e puxo e faço meu ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto baixo, ó. Agora eu continuo. Eu tenho que fazer 36 pontos baixos nesta argola. Fiz os meus 36 pontos. Aqui no primeiro, eu entro e faço um baixíssimo. E subo com 3 correntes. É meu primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente. Vou pular 1, 2 e no terceiro ponto, eu vou colocar 3 pontos juntos, 3 pontos altos juntos. E vou fazer 2 correntes. No próximo ponto, eu vou colocar mais 3 pontos altos juntos. E a gente formou uma quina, ó. Uma corrente, pula 1, 2 no terceiro ponto, faço 1, no próximo 2 e no próximo 3 pontos altos, ó. Uma corrente, pula 1, 2. No próximo, eu vou fazer os 3 pontos altos juntos. 2 correntes. No próximo ponto,
3 pontos altos juntos. E agora eu vou repetir uma corrente, pula 2 pontos e faço 3 pontos altos. E ó como vai ficando. Vai formando o meu quadrado. Tudo isso que eu fiz aqui, eu continuo da mesma forma aqui. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos juntos, 2 correntes. No próximo ponto, 3 pontos altos juntos. E repete esse daqui novamente. Finalizei o meu quadrado com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Agora nós temos os 3 quadradinhos. O do meio, que é o do botão da descarga, e as 2 florzinhas do lado. Agora, com o fio natural, nós vamos começar por uma flor. Agora, como eu falei, se você quiser utilizar a agulha número 4 para fazer um ponto mais frouxo, não tem problema. Se você quiser continuar com a 3,5 e só fazer um pontinho mais frouxo, e quando eu falar para apertar o ponto, que vai ser quando der o caimento da peça, fazer dessa forma também não tem problema. É assim que eu vou fazer, com 2 tensões de ponto. Vou amarrar aqui o meu fio e vou trabalhar com meus pontos bem frouxinhos, 3 pontos altos. Iniciei com 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, 3 pontos altos, lateral, então é 2 correntes e no mesmo lugar, 3 pontos altos. Então, essa repetição é por toda a volta, até chegar aqui e finalizar com ponto baixíssimo e cortar o fio. Onde tem espacinho de uma corrente, é 3 pontos altos, uma corrente para separar. Nas laterais, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Já comecei o meu segundo quadrado, ó, e a partir desse, a gente já começa a fazer junção. Eu comecei a minha peça aqui, trabalhei até aqui, e agora, nessa lateral, nós vamos começar a juntar com o quadrado pronto. Fiz 3 pontos altos aqui na lateral e ao invés de fazer uma corrente, que seria 2, na verdade, seria para fazer a nossa curva, eu vou entrar aqui no meu espaço, ó, tá vendo? Dessa forma, ó. Seria avesso com avesso, praticamente. Entro aqui e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e volto a trabalhar ali na minha curva com mais 3 pontos altos. Ao invés de fazer uma corrente aqui, eu vou para o próximo espaço deste lado e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e venho para o próximo espaço deste outro lado e faço 3 pontos altos. Vou novamente para o outro lado e no próximo espaço livre, um ponto baixo. Agora, vou trabalhar novamente neste lado. 3 pontos altos. No outro espaço, ó, neste lado, um ponto baixo. Ou seja, a nossa corrente é substituída pelo ponto baixo do outro lado. Ó, estou na curva, faço 3 pontos altos, venho nessa última curva aqui, faço um ponto baixo e volto para minha curva
para fazer mais 3 pontos altos. E os nossos quadrados já estão unidos, ó, certinhos. E agora eu continuo a trabalhar o meu quadrado normalmente, como eu estava fazendo aqui. Ó. Vou terminar esse quadrado e o próximo vai ser a mesma coisa que nós fizemos com esse. A gente começa o quadrado e une ele com esse meu quadrado aqui de argola. Ó. Termino com um ponto baixíssimo aqui e corto meu fio. Ó, agora eu vou fazer este quadrado. Da mesma forma que eu fiz esse, vou fazer esse. Terminei a minha carreira, meus quadrados estão prontinhos e juntos. Agora eu vou começar a utilizar o vermelho, porque essa já vai ser a minha última carreira da parte de cima. A minha cliente pediu com 40 por 16 aproximadamente. Se você precisa de algo maior, então pode fazer uma carreira a mais em cru. Como o meu tamanho já está bom, eu vou começar com o vermelho, que vai ser da seguinte forma. Vou pegar aqui qualquer ponto, tá? Eu só quero pegar aqui para mostrar para vocês a parte da junção. E vou começar a fazer pontos altos em cima de cada ponto. Até chegar aqui na junção. Aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Neste ponto aqui, ó, nesse espacinho da junção, eu faço um ponto. Aqui dentro, neste meio, eu vou fazer 3 pontos. E no próximo espacinho da junção, eu vou fazer um ponto. E continuo a fazer pontos altos. Em cada ponto. Até chegar na nossa curva. Todas as junções serão daquela forma, ok? Ó, dessa seguinte forma, ó. 3 pontos altos dentro da junção. Um ponto antes e um ponto depois naquele espacinho, ok? Estou chegando aqui na minha curva. Na curva, eu preciso de 5 pontos altos dentro desse espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos formou a minha curva, ó. E agora eu continuo dessa forma, ponto alto em cima de ponto alto. Nas curvas, 5 pontos altos. E na minha junção, eu faço um ponto alto dentro desse Vzinho e 3 pontos altos dentro da junção
e um ponto alto dentro do vizinho. Tem que ser assim para nossa contagem dar certo, ok? Vou fazer toda a minha carreira e volto com ela prontinha. Terminei toda a minha parte de cima, já cortei o meu fio, ok? E já chegou no tamanho que eu queria. Agora, nós vamos trabalhar pegando apenas as partes de trás do ponto. Vai ser esses dois fiozinhos aqui, ó. Ó, esses dois aqui de trás, ó. Tá vendo? Não esses dois da frente. E nem apenas o de trás, porque senão ele fica muito frágil. Pego esses dois aqui. Vou utilizar o meu fio cru. Eu começo bem em cima de um bloquinho de 3, ó. Aqui tem os 3 em cima do primeiro. Agora, nós vamos mudar a tensão do nosso fio. Caso você esteja com a agulha 4, agora você vai para 3,5. E quem está com a 3,5, agora vai fazer o ponto justo, um ponto apertado. Ó, 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. 1, 2. Ficou 3 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto no próximo. Agora, nós vamos trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, pegando aqueles 2 fios do ponto de trás, tá vendo? Porque daí ele já vai começar a dar o formato da nossa caixa. Ó, aqui na junção, ó, tá vendo como dá certinho? A contagem de pontos está exata dessa forma, tá? Não vai faltar nem sobrar nenhum ponto. Vamos fazer toda essa carreira desta forma. E na próxima, nós vamos ter alterações, ok? Então, faça a sua carreira que eu vou fazer a minha. Terminei a minha carreira, ó. Agora, nós vamos precisar fazer diminuições. Eu começo com 3 correntes de forma normal. 3 pontos altos, que é um bloquinho. Vou para o próximo, separado por uma corrente, faço outro bloquinho. Lembrando que agora eu estou com a mão mais firme, não estou fazendo aqueles pontos frouxos. E eu vou fazer as minhas diminuições em cima daquela junção, ó. Tá vendo aqui? Que é a junção, onde foi aqueles 3 pontos aqui no meio. É aqui que será minhas diminuições. Nós vamos fazer 4 diminuições no total. Nosso trabalho tem 4 junções, serão 4 diminuições. Para que a nossa peça fique retinha com a caixa, ela não fique aberta. Cheguei aqui na minha primeira junção. O primeiro ponto eu faço um ponto tradicional. No segundo, eu começo o ponto alto e não termino. Vou fazer outro ponto alto e agora sim eu termino eles juntos. Então, esses 2 pontos altos, eu formei um ponto alto só. E continuo fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Ó. Vou fazer novamente até chegar na próxima junção. Ó, tô quase chegando. E agora vai ser a minha próxima diminuição, ó. Aqui em cima da junção. Uma corrente, o primeiro ponto eu faço um ponto tradicional,
No segundo eu faço o ponto alto, mas não termino. Vou para o próximo, faço ponto alto e agora eu vou terminar os dois juntos. E o resto é da forma que eu estava trabalhando até agora. Bloquinhos com 3 pontos altos separados por uma corrente. Nas outras duas junções do outro lado, eu faço desta forma, ó, aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma, em meio ao trabalho, depois nem se nota, fica bem discreta essas diminuições, ok? Vou fazer então toda a minha carreira e volto na seguinte. Fiz a minha carreira completa, ó, e agora vou subir mais uma carreira. A partir dessa carreira, serão várias carreiras de repetições. Ó, 3 pontos altos, que é o primeiro bloquinho, uma corrente e outro bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazendo assim até chegar naquele bloquinho que eu fiz a diminuição. Ó, cheguei. Nesse meu bloquinho que eu fiz a diminuição, agora ele ficará apenas com 2 pontos altos. E os outros com 3 pontos altos. Ó, tá vendo? Então, a partir de agora, será os bloquinhos repetidos. Onde é 3, vai ser 3. Aqueles 4 que estão divididos na nossa peça ficarão agora com 2 pontos e sempre separados por uma corrente. Ó, vou chegar em mais um bloquinho que eu tenho diminuição aqui, ó. Que é o meu próximo bloquinho. Ó, agora ele virou 2 pontos. Então, agora nós estamos na terceira carreira de bloquinhos no fio cru. Eu vou fazer depois dessa mais uma. Vamos ficar com um total de 4 carreiras de cru. E depois nós vamos fazer a mesma repetição, só que na cor escolhida. Eu farei em vermelho. Vamos daí fazer 5 carreiras em vermelho. Daí depois nós vamos começar o nosso bico. Fiz todas as minhas carreiras, ó, 1, 2, 3, 4 cruas, 1, 2, 3, 4, 5 vermelhas. Agora eu vou voltar com o meu fio cru, amarro aqui em um ponto e vou começar a fazer pontos altos por toda a minha carreira. Agora, sem nenhuma correntinha entre eles. Vai ser a minha carreira completa de pontos altos. Ó. E vai ficando assim, ó. Tá vendo? Sem nenhuma correntinha de espaço. Onde tem uma correntinha, vai um ponto alto agora. Terminei toda a minha carreira de pontos altos, agora nós vamos iniciar o bico. O nosso bico tem uma contagem de 9 em 9. Eu já fiz a minha contagem e sobrou 2 pontos. Eu vou colocar esses aumentos separados na peça. Independente de quantos sobrar, no seu trabalho você vai colocar aumentos na sua peça. Se sobrar 3, se sobrar 4, se sobrar 5, você vai dividindo esse aumento pela peça, ok? O aumento é só colocar um ponto a mais no meio do seu bico. Ó, eu vou fazer um tradicional e um com aumento. Uma corrente, que é um ponto baixo. Outro ponto baixo, 3, 4, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 10 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto eu começo a fazer mais 5 pontos baixos, que essa é a nossa repetição do nosso bico. Agora, ó, essa aqui é a nossa repetição do nosso bico. Porém, eu vou ter 2 aumentos. Fiz as minhas 10 correntes e nesse aumento eu vou pular 5. E vou prender no sexto. Ó, se você notar aqui no meio desse arquinho tem 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, no meio desse arquinho tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E esse é um aumento. Na minha peça, eu vou fazer mais outro aumento e já vai ficar certa a contagem de pontos, ok? Faça a sua carreira inteira, que eu vou fazer a minha. Terminei a minha carreira e só corrigindo eu fiz 3 aumentos e não 2. Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o meio dos nossos 5 pontos, que é o terceiro ponto. Faço uma corrente e vou preencher essa minha argola com 14 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E faço um ponto baixo no terceiro ponto dos 5. E toda a repetição dessa carreira vai ser dessa forma. Na próxima, nós já vamos ter alterações, não será mais dessa forma o nosso bico, porque se nós fizermos dessa forma, a nossa caixa acoplada vai ficar muito aberta. Então, nós vamos fazer diminuições na próxima carreira. Finalizei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo na primeira corrente e agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse sexto eu já faço uma corrente. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, ficou 5 pontos para cada lado. E nos 4 de cima, eu fiz 4 pontos baixos, contando com a corrente. Agora, eu vou fazer 8 correntes. Fiz 8 correntes, agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço os meus 4 pontos. Essa é a repetição, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Assim vai ser por toda a minha carreira. Finalizei a minha carreira, prendi com ponto baixíssimo na primeira corrente. Agora eu vou caminhar um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vou começar a fazer pontos altos. Eu preciso um total de 12 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. E prendo no terceiro ponto com ponto baixíssimo, ó. Essa vai ser a nossa repetição. 12 pontos em cada argolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3 e prendo. Ó, vai ficando assim a nossa carreira. Terminei a minha carreira. Agora eu já peguei o meu fio vermelho, amarrei no primeiro ponto de um arco de 12 pontos e vou começar a fazer 1, 2 pontos baixos. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixíssimo nesse ponto baixo e faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 correntes, formando mais um picô com ponto baixíssimo no ponto baixo. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 correntes, entro no meu ponto baixo, faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Esse próximo ponto baixo, a gente vai entrar, mas a gente não termina. Pulo do meio, no próximo, comecei outro. Agora eu fecho todos eles juntos, ó. Fiz uma união deste ponto com este daqui. Vamos de novo. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Entro nesse ponto baixo e faço um baixíssimo. Esse é meu picô. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um picô. 4 pontos baixos e um picô. Um ponto baixo. Agora, um ponto sem terminar, pulo este do meio e no próximo eu faço outro e fecho tudo junto, ó. Tá vendo? Vou fazer assim por toda a minha carreira e logo em seguida eu já posso fazer os meus nós. E assim ficou a nossa peça, ó, prontinha, olha que linda. A parte de cima. Eu fiz assim uma caixa do tamanho certinho que é a caixa, que para mim fica mais fácil, né? Porque as clientes têm tamanhos diversificados, então eu tenho algumas caixas com tamanhos diferentes segundo as caixas acopladas que me passam para mim fazer por encomenda. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de curtir, deixar seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para mim estar gravando cada vez mais vídeos para vocês. E para ver mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram, que é @marialuisacrocheteria. Um beijo e tchau, tchau!